Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Bom dia para vocês. Está na hora para mais um passeio na vinha do nosso Pai. Espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus. Espero que você esteja já cooperando com o Espírito Santo na sua vida, focado em Cristo, recebendo dessa abundância que é Cristo em nós, a esperança da glória. Bom dia, Silvia, no Oriente Médio, Abu Dhabi. Outras pessoas chegando aqui, que legal ter pessoas literalmente do mundo inteiro que estão chegando aqui para fazer nosso passeio na vinha do nosso Pai. Espero que vocês tiveram um fim da semana bom e alegre. Eu sei que tem pessoas passando por muita dificuldade, mas entendemos que Cristo em nós é maior do que qualquer desafio. Não estamos ignorando a realidade que nos cerca, mas estamos vendo Cristo em nós como maior do que a situação que nos cerca. O assunto de hoje é um assunto sobre a espiritualidade, sobre o Espírito Santo, sobre o que significa vencer a carne. É muito interessante essa ideia de carne. Então, o título da devocional chama-se, ou diz assim, Minha Carne. Eu queria ler um trecho para que a gente possa pensar juntos na luz das Escrituras. Diz assim, em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaram a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Esse trecho é extremamente importante para a gente compreender que diferença faz nascer de novo. Que diferença faz ter a bênção do apoio diário do Espírito de Deus nas nossas vidas, que Jesus pediu do Pai para a gente receber o conselheiro, essa pessoa da Trindade, Deus guiando a gente. Então, é uma batalha entre um desejo de um lado, que é chamado na Bíblia a carne, o desejo de Deus. A vontade daquilo que vem das trevas e a vontade que vem da luz. E Jesus é essa luz. Então, deixa eu ler a devocional e a gente vai pensar juntos. Eu ensino aos novos convertidos uma declaração. A minha carne nunca vai melhorar. Quando eu falo com o novo convertido, eu falo para ele, fala isso comigo. A minha carne nunca vai melhorar. Paulo nos ensinou que não vivemos mais na carne. Eu ensino aos crentes que não adianta gastar mais energia tentando dominar, melhorar ou resistir à sua carne. É impossível. Normalmente eles querem saber
o que é a minha carne. As declarações que eu uso para descrever a carne são: sua carne é tudo que você fez independentemente de Deus, buscando a satisfação que vem somente dele. Deixa eu ler essa de novo. Sua carne é tudo que você fez independentemente de Deus, buscando a satisfação que vem somente dele. Sua carne é o resultado de você pensar que pode viver independente de Deus. Temos que nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. Temos que compreender que não pode existir nunca mais qualquer inspiração ou satisfação no pecado, nem vivendo independentemente de Deus. Existe, porém, a inspiração e a satisfação perfeita vivendo em nós, momento a momento. A tentativa de viver independentemente ou independente é a ilusão original de Satanás preparou para Eva. A realidade é que vivemos ou inspirados por Deus, em Cristo, pelo Espírito Santo, ou segundo a carne, que é a nossa tentativa de sermos independentes de Deus. Minha carne nunca vai melhorar. Tudo bem, você diz. Eu aceito esse fato porque eu estou morto para o pecado e vivo agora pelo Espírito de Deus. Viver pelo Espírito de Cristo é inspiração suficiente para manter o assunto da minha carne um assunto morto para sempre. Amém por isso. Nós temos que compreender que vivemos no mundo que jaz no maligno. A ideia de jaz no maligno significa que a influência maligna toca em tudo e todos. E que a gente vive no mundo onde há uma batalha entre o que Deus quer, a vontade de Deus, e o que Satanás quer. Do início da Bíblia até o fim da Bíblia, a gente vê esses desejos tão diferentes. Satanás é chamado assassino e ladrão. Ele é chamado, ele representa a escuridão, a escravidão. Quando Jesus veio, Jesus nunca manifestou nenhum sinal de carne, nenhum desejo de viver independente do seu Pai. Ele disse: eu sempre faço aquilo que agrada meu Pai. Ele falou: quem aqui pode me convencer de pecado? Jesus não teve nenhuma experiência com a carne. Ele foi tentado. Ele foi levado para o deserto para ser tentado. Mas em nenhum momento ele permitiu a vontade da carne que nasce em Satanás se manifestar na vida dele. A despeito que tudo que ele sofreu, ele sempre viveu pelo poder de união de espírito com seu Pai. Ele era um com seu Pai. Ele fez parte do projeto divino, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que cresce nele, Jesus, a manifestação do coração do Espírito de Deus feito visível e acessível aqui no mundo, ele chama a gente a morrer para a carne. É interessante, o autor Oswald Chambers, ele falando dessa questão da carne numa devocional que eu li recentemente, na realidade estou lendo Oswald Chambers desde 1974, quase todos os dias, ele fala assim: a carne, ela não melhora
mas a carne pode desaparecer das nossas vidas. Da mesma forma que a carne não apareceu na vida de Jesus, nós podemos andar no Espírito e viver no Espírito. E qualquer coisa que vem da carne vai sumir do nosso comportamento. Deus não nos chama para controlar a carne, ou melhorar a carne, ou nos preocupar com a carne. Deus nos chama a deixar o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, nos guiar. E nesse processo do Espírito nos guiar, a gente fica um dia de vez, cada vez, sendo submissos. Quando você está sendo liderado por um guia, você tem que submeter-se e admitir que o guia sabe o caminho. O guia sabe mais do que você. E o guia está querendo levar você para perceber coisas lindas e chegar no destino. E o que é o destino? O fruto do Espírito. Oswald Chambers também fala que a pessoa não conhece ou nem sabe que tem carne até nascer de novo. Ele disse, a pessoa que não tem o Espírito de Cristo vivendo nela, não tem Cristo vivendo ela, não tem o Pai habitando nela, essa pessoa olha ao redor do mundo, ela não vê a carne. O apóstolo Paulo, em capítulo 7 de Romanos, ele fala que a lei no Antigo Testamento revelou um caminho e maneira de viver, e ele queria viver nesse caminho da lei, mas ele descobriu que tinha um outro problema, que aquilo que ele queria fazer, ele não fazia, aquilo que ele não queria fazer, isso ele fez. Ele diz, quem vai me libertar dessa miséria, de não poder me livrar dessa tendência de pecar? Aí ele diz, graças a Deus pela vida de Jesus Cristo. Aí ele fala, quem não tem o Espírito de Cristo não é de Cristo. O grande segredo da vida cristã é que a gente foi crucificado com Cristo. A gente ressuscitou-se dentre os mortos com Cristo. E o Espírito de Cristo em nós quer nos guiar. E se a gente andar no Espírito, vai desaparecer as obras da carne. Aquela lista longa de coisas terríveis. E de repente um dia você percebe que em vez de viver daquele jeito, você está vivendo com amor, paz, longanimidade, paciência. E você pensa, que é isso? É o fruto, não da minha decisão, mas é o fruto de eu cooperar com o Espírito de Deus. Muitas vezes em algumas igrejas, eles têm regras em cima de regras, em cima de regras, e eles criam sistemas para controlar o crente, para o crente não peque. Mas isso não é o caminho. O caminho é levar cada pessoa a dizer cada manhã, coopere hoje com o Espírito de Cristo. E qualquer coisa que venha na sua vida, que não combina com Jesus, isso é carne. E peça para o Espírito Santo encher você com luz e sabedoria. E quando você sente na sua vida interior um momento que diz, pare, é o Espírito dizendo, não é por aí. Não, essa raiva, isso não é nosso caminho. Ande comigo. E ande comigo. E quando a gente anda no Espírito, a gente vive no Espírito, não é que a gente está controlando a carne, a gente está deixando a carne para trás, como se fosse, e realmente é, uma coisa morta. E a gente vive a nova vida em Cristo. E é isso que estão se tornando todas as coisas novas nas nossas vidas. Não tente controlar a carne. Não tenta melhorar a carne.
Não tenta lutar com a carne. Siga Jesus. Permaneça na videira. Ande no Espírito. Viva pela fé. São expressões que estão dizendo quase a mesma coisa. Deus quer apoiar você. Deus quer encher você com a luz, com amor, com paciência, um dia de cada vez. Receba bem, e você não vai manifestar as obras da carne. As obras da carne vão desaparecer. E se voltar, confesse logo e ande de novo com o Espírito. E se aparecer, confesse logo, esqueça e ande no Espírito. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, viva Jesus hoje. E viver Jesus é andar na luz, andar no Espírito. Não tenta melhorar a carne, não. Fique focado em Cristo. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia em Jesus.